capítulo 14 do livro de 1 Samuel é bastante extenso. Ele trata basicamente sobre Jonatas e seu ataque aos filisteus e também sobre a vitória de Israel sobre os filisteus, além de o juramento impensado de Saul. E por fim, um tópico sobre a família de Saul em si. Então é um capítulo extenso, 52 versos. Mas vamos lá. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu do outro lado." Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Ahias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos." Disse o seu escudeiro: "Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo." Jonatas disse: "Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos." Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: "Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos." E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: "Subam até aqui e lhes daremos uma lição." Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel." Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Próximo tópico: a vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Ahias: "Traga a arca de Deus." Naquele tempo ela estava com os israelitas, enquanto Saul falava com o sacerdote. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Não precisa trazer a arca." Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-aven. O juramento impensado de Saul agora, continuando o texto. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: "Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos." Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: "Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos." Jonatas disse: "Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior." Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: "Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue." Ele disse: "Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue." Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, pois
foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui o Senhor. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, ou eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. E por fim, agora o texto sobre a família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isqui e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, por isso sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então esse foi o texto, de 1 Samuel, capítulo 14, um extenso capítulo, e eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 15. Tenha uma boa noite. Lembrando que Samuel é o 9º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O capítulo 14 do livro de 1 Samuel é bastante extenso. Ele trata basicamente sobre Jonatas e seu ataque aos filisteus e também sobre a vitória de Israel sobre os filisteus, além de o juramento impensado de Saul. E por fim, um tópico sobre a família de Saul em si. Então é um capítulo extenso, 52 versos. Mas vamos lá. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Ahias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Próximo tópico: a vitória de Israel sobre os filisteus.
Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Iás: traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas, enquanto Saul falava com o sacerdote. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia e a batalha se espalhou para além de Bet-aven. O juramento impensado de Saul agora, continuando o texto. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, pois foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui o Senhor. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, ou eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco do mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, e infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. E por fim, agora o texto sobre a família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isqui e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, por isso sempre Saul
Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então esse foi o texto, né, de 1 Samuel, capítulo 14, um extenso capítulo, e eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 15. Tenha uma boa noite. Lembrando que Samuel é o 9º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O capítulo 14 do livro de 1 Samuel é bastante extenso. Ele trata basicamente sobre Jonatas e seu ataque aos filisteus e também sobre a vitória de Israel sobre os filisteus, além de o juramento impensado de Saul. E por fim, um tópico sobre a família de Saul em si. Então é um capítulo extenso, 52 versos. Mas vamos lá. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: "Vamos ao destacamento filisteu do outro lado." Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozez e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: "Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos." Disse o seu escudeiro: "Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo." Jonatas disse: "Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos." Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: "Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos." E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: "Subam até aqui e lhes daremos uma lição." Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel." Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Próximo tópico: a vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: "Contem os soldados e vejam quem está faltando." Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: "Traga a arca de Deus." Naquele tempo, ela estava com os israelitas, enquanto Saul falava com o sacerdote. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Não precisa trazer a arca." Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul agora, continuando o texto. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: "Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos." Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: "Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos." Jonatas disse: "Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior?" Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas,
bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, pois foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui o Senhor. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, ou eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco do mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. E por fim, agora o texto sobre a família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isqui e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, por isso sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Esse foi o texto, de 1 Samuel, capítulo 14, um extenso capítulo, e eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 15. Tenha uma boa noite. Lembrando que Samuel é o 9º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. O capítulo 14 do livro de 1 Samuel é bastante extenso. Ele trata basicamente sobre Jonatas e seu ataque aos filisteus e também sobre a vitória de Israel sobre os filisteus, além de o juramento impensado de Saul. E por fim, um tópico sobre a família de Saul em si. Então é um capítulo extenso, 52 versos. Mas vamos lá. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Ahias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozês e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente e eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram
disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, e gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Sigam-me. Siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Próximo tópico: a vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Iás: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas, enquanto Saul falava com o sacerdote. O tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. O juramento impensado de Saul agora, continuando o texto. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Micmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim o seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Assim cada um levou o seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor, pois foi a primeira vez que fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixemos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achares melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui o Senhor. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado, ou eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancem sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco do mel com a ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. E por fim, agora o texto sobre a família de
Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isqui e Malquissua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Ahimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul, por isso sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então esse foi o texto, né, de 1 Samuel, capítulo 14, um extenso capítulo, e eu fico por aqui no próximo vídeo, capítulo 15. Tenha uma boa noite. Lembrando que Samuel é o 9º livro da Bíblia a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel.